A paz de Cristo a todos, aqui é o pastor Cláudio e hoje para falar de dois discípulos que não pertenciam ao grupo íntimo de Cristo, dois discípulos que aparecem em episódios muito pontuais nos evangelhos, dois discípulos que, mesmo admirando Cristo, buscaram manter com ele um certo distanciamento. Dois discípulos que não constituíram o colégio apostólico, não foram convidados a fazer parte do colégio apostólico. Porém, dois discípulos que, no momento em que Cristo expira naquela cruz, expira no Gólgota, assumem um certo protagonismo em relação ao destino do corpo do Cristo. E isto mediante todas as consequências que aquele seu protagonismo poderia implicar. E eu me refiro a Nicodemos e José de Arimateia. É sobre esses dois discípulos que se mantiveram em segredo durante boa parte ou a maior parte do ministério público de Cristo, que eu quero falar com vocês nesta ocasião. Mas antes eu quero convidá-los a se inscreverem em nosso canal, no Porções da Bíblia, se é que ainda não fizeram. Se fizeram, nos ajude a divulgar este canal. Este é um espaço dedicado a reflexões e ensinamentos relacionados ao Evangelho de Cristo, relacionados à Bíblia, relacionados às Sagradas Escrituras. Por meio desse espaço, nós te apresentamos, te oferecemos temas relacionados à fé cristã, sempre em diálogo com as mais diversas áreas do conhecimento, sempre em diálogo com outras formas de conhecer, de saber, buscando com isso ampliarmos o nosso horizonte, a nossa visão acerca da palavra de Cristo, acerca de seu Evangelho. Portanto, nos ajude na divulgação deste canal. Bem, nós conhecemos de forma bastante limitada, até porque estas personagens aparecem em ocasiões muito específicas e pontuais na vida do Cristo, e que foram considerados personagens que mantiveram com o Cristo uma relação de admiração e de distanciamento que levou, melhor dizendo, comentadores, leitores, gente que estuda o Evangelho, a considerá-los como discípulos secretos, discípulos em segredo, que mantiveram uma relação com Cristo, mas de forma extremamente discreta. Esses discípulos, esses homens, foram Nicodemos e José de Arimateia. Principalmente Nicodemos, porque este ainda aventou, este ainda buscou
ter uma aproximação mais íntima com Cristo, enquanto este esteve entre nós, em corpo, em matéria, encarnado, e o outro, José de Arimateia, que só irá aparecer no contexto da morte, da crucificação do Cristo. Essas duas figuras são figuras extremamente curiosas, são figuras que nos colocam diante de um horizonte extremamente sugestivo de reflexão. Por quê? Porque, primeiro, são personagens, são figuras sobre as quais os evangelistas poucas coisas dizem. São figuras que estão ali, que demonstram certa sensibilidade em relação ao Cristo. São figuras que aparecem em ocasiões muito pontuais, mas que são figuras que gozavam de um certo prestígio político, e aqui nós estamos diante de um tema muito caro neste contexto no qual vivemos. São figuras que gozavam de prestígio sociopolítico porque eram membros do Sinédrio. Tanto Nicodemos quanto José de Arimateia eram membros do Sinédrio, do superior tribunal judaico sediado em Jerusalém. Mas ainda que essas figuras tenham se mantido, tenham cultivado uma admiração em relação ao Cristo, admiração esta mais explicitada, volto a falar, em Nicodemos, e muito mais contida, entretanto sugerida em José de Arimateia. Estas figuras parecem assumir um papel de proa, um papel de ponta, na ocasião em que o Cristo expira no alto da cruz. Ora, quando Jesus expira, se esvai no Gólgota, quem vai tomar os rumos das formalidades fúnebres acerca do Cristo são essas duas figuras de prestígio, de admiração ao Cristo, discreta e contida, e de prestígio sociopolítico. São estas personagens, José de Arimateia e Nicodemos, que vão assumir as rédeas, vão assumir a direção, o destino que deveria ser dado ao corpo do Cristo. Ora, José de Arimateia vai comparecer diante de Pôncio Pilatos e rogar e pedir pelo corpo do Cristo a fim de lhe dar uma sepultura. Ora, esse pedido de José de Arimateia é um pedido extremamente complexo, dada a problemática, dada a burocracia, melhor dizendo, sobre a qual o corpo de um condenado à morte nos dias de Jesus estava submetido. Ora, uma pessoa condenada à morte, uma pessoa executada nos dias do Cristo, tinha o seu corpo privado do seio de sua família. Ora, os familiares de um homem condenado à morte, como o Cristo, não tinham direito de fazer
um velório e um sepultamento do corpo de seu ente querido, porque este corpo ficava sob a tutela do Estado por pelo menos 12 meses. Este corpo ainda era uma espécie de propriedade, por assim dizer, de propriedade pública, de propriedade estatal, que ficava sob a tutela do Estado por pelo menos 12 meses. Cabia ao Tribunal de Jerusalém, na ocasião aqui o Sinédrio, destinar este corpo a uma sepultura escolhida pelo Tribunal de Jerusalém, escolhida pelo tribunal, pela autoridade jurídica maior, no contexto no qual este indivíduo, na organização estatal, na qual este indivíduo, este corpo estava inserido. Somente depois de 12 meses é que o corpo daquele homem condenado era entregue à sua família e esta aí poderia lhe fazer um velório ou lhe sepultar onde julgasse melhor. Esse corpo, o corpo deste condenado à morte, que ficava sob a tutela do Estado durante estes 12 meses, era posto numa sepultura destinada, escolhida pelo tribunal, pela instituição jurídica daquela cidade, daquele ente político. Normalmente este corpo era enterrado com outros corpos, entretanto, para conservar a sua identificação, eram enroladas em sua cabeça tiras de papiro contendo o seu nome, com letras grandes, contendo o seu nome, contendo a data da sua morte, o motivo, a causa de sua execução, uma espécie de libelo no qual estava sintetizada a causa de sua execução, de sua condenação, e quando este corpo poderia ser entregue à família. Ora, o corpo do Cristo estaria destinado a toda esta burocracia estatal. Ele permaneceria, ele seria enterrado numa sepultura escolhida pelos seus algozes, pelos juízes que o condenaram, o entregaram a Pilatos para que ele fosse condenado à morte. O Sinédrio, ele ficaria distante de sua família durante 12 meses, ao menos. Ele seria posto numa sepultura qualquer, muito provavelmente ao lado de outros corpos, e ele permaneceria como uma espécie de propriedade pública que estaria sob o cuidado, a tutela do Estado durante estes próximos 12 meses. Toda esta burocracia, o corpo do Cristo estaria subjugado se, obviamente, ele não tivesse ressuscitado ao terceiro dia e se José de Arimateia não tivesse intermediado esta circunstância, pedido ao corpo do Cristo para lhe dar uma sepultura devida. E nós sabemos que o Cristo foi posto numa sepultura, entre aspas, virgem, que era uma propriedade de José de Arimateia. Ora, José de Arimateia se coloca diante de Pilatos e pede o corpo do Cristo para enterrá-lo em sua sepultura. Nicodemos, em seguida, se provê de mais de 30 quilos de especiarias aromáticas para perfumar o corpo do Cristo, a fim de conter os odores do seu corpo em estado de putrefação. Essas duas personagens assumem
o destino, a formalidade, o ritual cabível ao enterro, ao sepultamento de um corpo. Agora, o que nos chama muito a atenção é que estes homens que mantiveram uma admiração, que mantiveram um certo distanciamento com Cristo, embora deixem subentendido admirá-lo, estes homens agora, que o Cristo é condenado, é executado como um malfeitor, um marginal, como alguém que insurgira contra a ordem pública, estatal, política e religiosa, estes homens agora assumem o protagonismo e mostram seu rosto diante das autoridades romanas e judaicas, a fim de pleitearem pelo corpo do Cristo. Ora, contrariando todos os riscos que este protagonismo implicava, mesmo correndo o risco de verem ruir sua vida pública, sua vida política, sua vida social, haja vista que eles estavam tomando parte, saindo em defesa de um condenado à morte, de um inimigo do César e de um inimigo da religião judaica, da religião oficial de Jerusalém. Ora, estes homens assumiram este protagonismo, mesmo incorrendo no risco de verem seu prestígio político e social se desfacelar, ruir. Porém, isso para eles já não parece mais importar. Isto para eles já não parece ter o sentido ou a grandeza, o valor que tinha até então. Eles assumem este protagonismo, este papel, mesmo diante dos riscos que todo este protagonismo implicava, porque de alguma forma todo aquele prestígio político e social expirara juntamente com Cristo no alto da cruz. Ora, agora que Cristo brada no alto da cruz, o que importa a estes homens é sua identidade com Cristo. O que importa a estes homens é se solidarizarem com Cristo, porque antes Cristo, o Redentor, se solidarizara com eles. O que importa a estes homens é se unirem com Cristo em sua morte, porque na morte do Cristo também morreu tudo aquilo que para eles era de incomensurável valor e importância, mas que se apequenou diante do sublime Redentor que a eles se apresentara no alto da cruz. Uma bela lição, um belo ensino que esses discípulos, que sempre se mantiveram em segredo e na discrição, diferentemente de outros que foram entusiastas do Cristo, que professaram uma fé eloquente, a exemplo de um Pedro que chega a lançar a mão na espada para não permitir que o Cristo fosse preso e consequentemente executado, ao contrário destes homens que demonstraram uma fé entusiástica e eloquente, mas que arrefeceu quando Cristo foi preso e consequentemente condenado. Estes homens agora, neste contexto dramático vivido por Cristo, se identificam com ele,
assumem um protagonismo diante do destino do corpo dele e incorrendo todos os riscos que essa postura implicava, ressignificam toda a sua vida, toda a sua existência e confessam, não em palavras, mas em gestos, quem realmente se torna ou passa a ser o centro de sua existência, o Cristo. Uma bela lição, principalmente em nossos dias, que testemunhamos pastores e líderes nos 4 cantos de nosso país vendendo a igreja, mercadejando a fé, entregando a igreja a interesses políticos, a prestígio político, por um projeto de poder político e econômico que em nada tem parte com o evangelho genuíno de Cristo. Ora, Nicodemos, que nunca realizou um milagre, José de Arimateia, que nunca realizou um milagre, estes homens que não foram pregadores eloquentes, estes homens que não foram líderes de grandes instituições cristãs, estes homens estavam muito mais próximos do evangelho do que muitos de nossos líderes hoje, do que muitos líderes evangélicos hoje que entregam a igreja do Cristo, vendem a igreja do Cristo por troca de prestígio político e poder econômico. José de Arimateia e Nicodemos vão na contramão desse espírito e expressam o genuíno espírito do Cristo, porque ao contrário dessas lideranças, para eles já não importa mais o prestígio político, o prestígio social, para eles já não importa mais os lucros econômicos que aquela posição lhes assegurava, porque com a morte do Cristo, todos estes velhos valores morrem também, ou são ressignificados e passam a assumir um papel meramente secundário. Agora, o centro, o que ocupa o centro de sua existência é o sublime Redentor que por eles dera a sua vida no Calvário. E por ele, este Redentor, estes homens buscam fazer o mínimo, embora as consequências sobre isso pudessem ser muito dramáticas, muito grandes. Aprendamos com estes homens, a fim de que nós possamos ressignificar os nossos valores, ressignificar a nossa existência, ressignificar aquilo que para nós importa, à luz do Redentor que, ao expirar no Calvário, revelou ao homem o que é importante em sua essência. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo.